Estamos começando o Convergente com o objetivo de ver e ouvir gente que tem o que falar e que impacta o mundo. Convidado de hoje, Vitor Hugo Porto, que é residente de Caxias, natural de Caxias do Sul, e que trabalha com artes plásticas, conhecido por principalmente formas femininas, coloridas, muito inspirado no expressionismo e cubismo. Muito bem-vindo e obrigado pelo convite e participação desse papo. Vitor Hugo, para a gente começar o papo, né? Para quem não te conhece, para quem não viu suas obras, quem é o Vitor Hugo por Vitor Hugo? Vou dizer o quê? Eu sou um artista plástico, né? Pelo menos é o que as pessoas me consideram. E eu sempre vivi dessa forma, fazendo pintura desde criança. Eu sempre gostei de desenhar. E na minha cabeça eu dizia assim para mim, quando eu crescer, eu quero ser desenhista, né? Eu quero desenhar. Eu lia muito gibi, história em quadrinho, eu vivia desenhando aqueles Mickey, Pato Donald, não sei mais. E enfim, eu deixava de jogar bola com meus amigos tal, para ficar em casa desenhando ou lendo gibi, né? Gostava muito daqueles desenhos. E aí com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar numa empresa de ajudante de vitrinista, né? Então eu limpava a vitrina, varria, para depois o vitrinista ir lá e colocar a mercadoria dentro, fazer a decoração. De moda especificamente, variado. E aí o tempo passou, eu acabei ficando chefe, aí eu comandava uma equipe para fazer vitrine, fazíamos decoração. Acabei largando o vitrinismo, montei uma empresa de publicidades visuais, que seria somente a parte de cartazes, propaganda escrita, né? Não existia o computador para fazer. Isso era tudo época... na mão, né? Tudo na mão. Era a época de 80, 79, 80, 85, anos 80, né? 90 também pegou um pedaço de 90. Mas eu sempre queria só pintar, desenhar, e aí, um certo dia, eu disse, eu vou ser artista, né? Quero ser. Aí eu larguei tudo, dei um chute no balde e comecei a me dedicar somente à pintura. Aliás, eu comecei com a gravura, que foi o que a gente estava comentando antes, a técnica de pochoir. Sobre papel, ia fazendo minhas gravuras, desenhos, e comecei a mostrar nas galerias de arte. Foi um pouco difícil, não foi fácil para entrar. Não foi fácil pelo seguinte, as galerias elas são meia... eu não sei, fazem por doce, né, que a gente fala, né? Aí eles não queriam nem olhar o trabalho, já diziam que não. Eu disse, mas dá uma olhada pelo menos, né? Não. Aí um dia, vou contar uma historinha bem rápida. Estava passeando em Porto Alegre, tinha uma galeria bem pequenininha, era uma garagem que cabia ali dentro um carro tamanho de um Galaxy, vamos supor, né? E era uma galeria de arte, tinha uma exposição. Entrei para ver, né? O nome da galeria naquela época era Realce. Muito bonita a exposição. Aí a moça disse assim, tu te interessa por arte? Eu disse, bastante. Aí falei que eu era artista e ela disse, deixa eu ver teu trabalho, tu tem ele? Eu disse, casualmente estava no carro, a pasta com alguns trabalhos, eu fui buscar, mostrei para ela. Ela adorou, ela disse, tu não quer fazer uma exposição aqui, né? Eu disse, mas agora mesmo, eu disse, já penduramos quadro aí, né? Aí marcamos a data, fizeram Quando que foi isso? Quando foi isso? Cara, não sei mais bem. ou menos. Mas ali o ano 89, 88, eu era bem piazão, assim, bem guri. Tinha lá meus 18 anos, 20. E aí fiz a exposição. Aí saiu no jornal uma fotografia desse tamanho aqui e falou... Aí todas aquelas galerias que eu fui tentar mostrar o trabalho, leram no jornal, viram a fotografia, certamente gostaram da foto, foram lá ver a exposição. Aí todas me chamaram, né? E aí que eu consegui entrar nas galerias.
E até hoje perdi muitas galerias em Porto Alegre por motivo que fecharam. E daí aí eu fiquei com 2 ou 3 só, e tenho umas em Porto Alegre, umas em Curitiba, Bento, ali em Gramado, estou espalhado por aí, né? Tinha uma ocasião muito para a Itália também. Então, eu sou assim, o Vitor Hugo é esse, eu sou um artista que gosto de pintar, de trabalhar e sou autodidata, né? Fui aprendendo, fiz alguns cursos, mas não faculdade, nada, cursos técnicos assim, né? E a minha vida se lançou para isso aí até hoje, né? Já fazem 40 e poucos anos que eu estou na lida. Pintando. É. Vitor Hugo, pegando essa sua história, quando que você se considerou artista, né? Diferente de pintor, você falou que pintava e desenhava desde criança, e quanto que você entendeu que a sociedade reconheceu você como artista? Olha, eu na verdade, eu sou bem assim, eu digo, as pessoas que me chamam de artista, as pessoas que acham que eu sou artista, mas eu sou um cara que gosto da arte, faço arte, posso até me dizer hoje que me considero um artista, mas assim, de leve, né? Não sou um grande artista como as pessoas gostam de dizer, um Picasso, um Van Gogh. Jamais vou chegar a isso aí, né? Mas faço bastante coisa. Mas eu tinha, eu acho, na idade uns 30 e poucos anos, quando caiu a ficha mesmo, assim, que eu disse, eu vou só trabalhar em artista, quero ser um artista, né? Eu consegui muitas coisas com a arte, com o ser artista, né? Então, vamos dizer, me considero artista desde os 30 e poucos anos, né? Onde caiu a ficha, onde realmente as pessoas deram valor para o meu trabalho, começaram a me convidar para ir para o exterior, fazer trabalhos fora. Disse, se me convido para ir para a Europa, na Europa existem centenas de milhares de artistas bons, né? Por que me escolheram a mim aqui? Porque de repente eu devo ter alguma coisa que eles gostam e que seja diferente. Então aí eu comecei a realmente dizer, eu vou começar a investir nisso, eu fui. E até hoje já tô meio cansado, já estou bem cansado, mas continuo fazendo minhas coisas, vamos trabalhando, né? E para o Vitor Hugo, o que é ser um artista? Quem é um artista? Na verdade, eu sempre digo assim, às vezes o pessoal me chama para dar umas palestras aí na universidade e tal. Eu acho assim que o artista, todo mundo é. Todo mundo é artista. Mas eu não consigo fazer um risco. Mas não é por tu saber fazer o risco que tu vai ser um artista, né? Porque artista tem várias coisas que o cara é artista, né? Vamos supor, um designer de roupa é um artista. Um cara que desenha móveis é um artista. Um cara que desenha automóveis, enfim, faz estampas para tecidos. Todo mundo é um artista. E o cara que trabalha de pedreiro, amassar massa, mas ele também é um artista. Na sua área, ele também é um artista. Porque todos nós, se tu pensar, em alguns momentos, precisa de um pouco de criatividade para ir avante, para ultrapassar um obstáculo, alguma coisa que está te atrapalhando ou até está te ajudando, tu quer incrementar aquilo, a tua criatividade é que vai fazer ir para frente. Então tu passa também a ser tu libera um pouco do teu artista, né? As pessoas acham que o artista, o músico, o poeta, o escultor, o pintor, não sei, é uma pessoa diferente, mas não é. O artista é tudo igual. A única coisa que eu diria assim, vendo por mim que é um pouco diferente, é que a gente enxerga e percebe as coisas de uma forma diferente.
Antes eu estava comentando contigo dos catadores de lixo na rua, né? Todo mundo olha aquilo lá, aliás, nem olham, eles viram a cara, procuram passar longe para não ter que conversar com o cara, né? Em vez eu olho aquilo como uma cena artística. Parece uma cena de filme. Quando tu olha um filme, tu vê uma cena bonita, mas é filme, é arte. Lá vale. Na rua não vale? Claro que vale. Se tu olhar com olhos artísticos, tu vai ver que tu pode transformar aquela cena numa obra de arte. Tu pode transformar numa poesia, tu pode transformar numa música, tu pode transformar numa obra literária, num livro, uma pintura, uma fotografia, tudo isso é arte. Mesmo a cena sendo... porque ela conta uma história, né? De alguém. De alguém ou de um momento, né? Então, a diferença grande do artista é esse olhar que ele tem em tudo. Não só nas pessoas, como nas coisas, no momento, em qualquer coisa. É um olhar diferente, né? E você comentou, todo mundo tem potencial de ser criativo. Todo mundo tem. Mas não quer dizer que essa criatividade ela é fomentada, ela é incentivada. Sim. E hoje dentro das empresas é cada vez mais importante a criatividade para resolução de problema, para inovação, para pensar em soluções. Você comentou que você é autodidata, né? Você até citou a Disney, né? Que você desenhava Pato Donald, Mickey e tal. Houve algum elemento familiar, algum incentivo? Como você conseguiu sair de elementos da Disney, da infância, para ter referências? Quais são suas referências que trilharam também o seu caminho dentro da pintura e artes plásticas? Pois é, na minha família, meus tios, minha família, ninguém era ligado à arte, né? Mas eu me lembro de uma coisa muito legal, duas, três coisas muito legal. Eu devia ter uns 7 anos, 8 anos de idade, menos até, e meu tio era mecânico. Ele trabalhava em consertar carros, tal. E naquela época eu me lembro dos automóveis, eles eram... na época de 58, 60, 61, eram tudo esses calhambecão grandes, sabe? Eu me lembro que um dia eu tinha um caminhão na oficina do meu tio e um cara pintando o tapa-barro da roda traseira do caminhão ali, escrevendo aquelas mensagens, que muito famoso ficou agora, que era o tal do amigo da onça, não sei se tu tem... Era um piadinha assim que tinha o amigo da onça e ele estava pintando o amigo da onça ali, fazendo uma piada. E eu me lembro que eu olhei aquilo ali e disse, tio, quando eu crescer eu quero ser que nem esse cara, eu quero ser pintor de tapa-barro aí. Aí meu tio olhou para mim e disse, eu acho que tem muita coisa melhor para tu fazer do que isso aí. Não, eu quero ser isso aí. Aquilo me marcou muito, sabe? Mas daí os anos foram passando, né, talvez, e eu me lembro bem... que a idade era com 11, 12 e 13 anos, eu tinha 11, 12, esses 3 anos aí, eu morava num bairro e tinha uma vizinha minha, nós não tínhamos televisão, ela tinha. Então a gente ia lá assistir a televisão, aí eu assistia o Mickey, o Pato Donald, nossa, aquilo lá em movimento para mim era o máximo, né? E tinha um amigo meu que também era metido a desenhista. E nós éramos meio que concorrentes. E tinha uma moça que morava ali, ela era da mesma idade nossa, e ela disse assim, olha, eu dou um beijo naquele que conseguir desenhar o Mickey mais bonito, né? Eu disse, eu vou ganhar esse beijo, né? E aí eu me esmerei para desenhar o Mickey, eu peguei um gibi do Mickey, olhava o Mickey aqui e desenhei o Mickey, né? Ficou todo assim, torto, fora de proporção, né? Porque... E o meu amigo vivo, ele pegou um papel transparente e desenhou o Mickey bem certinho, bonitinho. Porra, ficou lindo o Mickey dele, né? Mas ela não era burra, né? Ela disse, o Vitor desenhou a mão livre, tá ali, tu copiou. Ela não falou isso, mas ela, né? Aí disse, olha, os dois Mickey também eu vou dar o beijo dos dois, né? Aí nós dois ganhamos o beijo.
Mas isso, de certa forma, me incentivou muito, sabe? Aí eu ia lá assistir a filmes, tá? E conforme os filmes eu dizia, pá, mas... E tinha, algumas vezes assisti filmes que tinha artistas lá, que pintavam, eu dizia, pá, olha, eu quero ser assim quando eu crescer. Então, foi assim, coisas muito soltas, sabe? E aí eu me lembro que daí eu me mudei daí, fui morar em outro lugar, que daí eu tinha 13 anos, que daí eu comecei a trabalhar numa empresa como ajudante de vitrinista, né? O meu incentivo foi esse. Não foi assim um incentivo de estudar, Sim, de levar sim. a aula. Tal. Até que você disse, né, que você é autodidata e por meio de desenho, veículos de comunicação, você conseguiu ver até outra realidade diferente, né, de pintores. Mas eu que criava uma realidade futura, imaginava uma... Para mim parecia ficção científica aquilo, mas eu... E engraçado que tudo que eu quis, que eu sonhei, que eu consegui. Incrível. Que a arte é isso, né? A imaginação, a criatividade, tangibilizar isso, tornar isso real. É engraçado que se você comentou na conversa que foi um incentivo para começar a desenhar, porque você já gostava, né? Mas o ser reconhecido com beijo, ser reconhecido... Era um prêmio, né? Com um anúncio de jornal, entrar em galerias, hoje, né, já expôs em vários países, tá expondo em várias galerias. O artista também tem isso, né, do reconhecimento, do olhar, você comentou o olhar que se tem a uma cena cotidiana, o artista é reconhecido pela forma e pelas cores que utiliza, e o seu trabalho é muito reconhecido também por formas principalmente femininas, de mulheres, com um olhar que busca, que desvia, lateral, bocas centralizadas, em sua maioria coloridos, né? Isso é uma criação. Isso é intencional, além das formas e das cores. O que está por trás das telas? O que está nas escolhas daqueles pincéis, das tintas e das formas? Pois é, isso aí tem uma história bem assim interessante. Aí eu casei e a minha relação com a minha esposa, ela era, assim, quando eu estava lá com ela, era muito legal, sabe? Muito bacana. Só que no meu íntimo, assim, quando eu comecei a pintar as mulheres, elas eram muito magras, esqueléticas, não tinham boca e não tinham olhos. Aliás, a cabeça dela só tinha orelha e sem boca sem olho. Então eu dizia assim, nossa senhora, por que eu estou pintando isso aí? Só depois de muito tempo, hoje eu sei por que eu pintava aquilo. Então passou um tempo e eu me separei dessa pessoa. E aí quando eu me separei, passou um tempo e eu conheci outra pessoa, e essa pessoa era totalmente diferente da primeira. É aí que eu entendi o porquê que eu pintava daquela forma e porquê que eu fui pintar as gordinhas coloridas, né? Então, primeiro, eu pintava a primeira vez a minha relação doentia, meia doentia que eu tinha com a minha. Eu era cego, surdo não era porque eu só escutava, né? Mas eu era cego e mudo. Não tinha olhos nem boca. Então eu pintava na figura dela aquela figura esquelética, que seria uma pessoa, ao meu ver, doente, não tinha saúde, e só escutava, mas não tinha força para falar e nem para ver. Quando eu me separei, passou um tempo, eu comecei a pintar as mulheres com um olhar muito bacana, sempre olhando de lado, aquela boca grande, as mãos grandes, toda colorida, ela gordinha. Aí eu entendi que a segunda mulher, eu via ela assim, uma mulher poderosa. O que ela tinha que fazer, ela fazia, e ela é muito de falar, sabe? Ela falava bastante.
Então eu comecei a dar ênfase na boca e o olhar dela sempre procurando fazer algo diferente, sempre querendo inovar e tal. Aí eu disse, e isso aí, que como eu vivo com ela assim, isso entrou dentro de mim, e como a gente pinta são sentimentos, o interior da gente a gente vai colocando, apareceu essas gordinhas com esses olhares da eterna procura que eu chamo, as mãos grandes, que são mãos que acariciam, que de trabalho, que fazem, né? E a boca que fala. Então comecei a pintar as mulheres bem gordinhas, que elas são a forma de representar elas fortes, batalhadoras, né? E aí surgiu essa aí. Foi assim. E aí, isso explica bastante pra mim Marias, né? As Marias, eu dei o nome de Marias. Miscigenação. A miscigenação veio depois de eu estar pintando as Marias há mais de 30 anos, né? Aí veio a pandemia. Aí eu fiquei, bem dizer, apavorado, tá? Disse, o que eu vou fazer agora? Aí eu fiquei, bem dizer, 3 meses sem sair do ateliê. Eu disse, o que eu vou fazer? Eu não tinha muito material, eu só tinha papel, tela e bastante carvão. Aí eu comecei a desenhar figuras totalmente diferentes das Marias, que eu dei o nome das miscigenação, que são figuras assim preto e branco, só desenhadas a carvão. São figuras andrógenas, às vezes tu não consegue ver se é homem ou se é mulher. Inclusive essas figuras elas tinham era a cabeça. O corpo não tinha braço, não tinha perna, não tinha nada. Era a cabeça e uma faixa reta assim, todas listradas. E aí foi que eu comecei a fazer a série das miscigenação. Fiz uma exposição da miscigenação lá na Arte Quadros. E daí, bem dizer, não acabou a pandemia, mas comecei a sair por aí. E aí, com a pandemia, eu vi que nós estamos sendo meio manipulados por algo, por alguém, eu não sei, né? Aí eu disse, a gente parece umas marionetes, né? Aí me deu um estalo assim, porque um tempo atrás eu comecei a recolher tudo que era boneca quebrada, esses que jogam fora no lixo, aquelas bonequinhas e tal, e fui amontoando lá num canto. E aí eu olhei aquele monte de boneca lá e disse assim, mas eu vou pegar umas bonecas e vou fazer umas marionetes com essas bonecas e vou desenhar, vou transformar num quadro. E aí que deu a ideia de fazer a série As Marionetes. Só que eu fiz o contrário, eu fiz as marionetes com os dedos assim e as cordinhas aqui, elas que manipulam quem? Aí fica a pergunta, né? E isso surgiu exatamente de ficar lá enclausurado e tal, e sentir que a gente estava sendo meio manipulado, e eu fiz essa aí. E ainda estou fazendo as marionetes, não acabou. É a fase atual. Tá em stand-by agora, mas eu tô trabalhando também naquela outra ideia dos papeleiros ali. Mas as marionetes estão ali, estou fazendo. Então vamos. Tem um spoiler aqui que vai sair alguma coisa também de papeleiros, está em estudo, né? Pois é, eu vou. O papeleiro já vai para uma outra história, uma história social, né? Um momento. Aí eu não sei, eu estou pensando talvez em misturar as marionetes ali nos papeleiros, porque eles estão, coitados, sei lá. Mas não vou comentar aqui ainda o que eu vou fazer, porque vai ser uma surpresa, né? Mas vai ser os papeleiros. E tem várias ideias aí que poderia fazer, né? Mas não dá para abraçar tudo, né? Falando de ideias, né? Pegando aqui esse ponto que você trouxe, há algum momento na sua carreira, sua trajetória, que faltou ideia? Você sempre está criativo? O que você faz para gerar ideias? Elas surgem do nada?
Existe um ritual? Você acorda, levanta? Como que saem as ideias para as experiências? Tem horas que some tudo, né? Tu fica num branco total, tu pega a tela em branco assim e diz, e agora? O que eu vou fazer? E fica lá. Passa uma semana, a tela continua em branco, passa 2. E não faz muito tempo que eu aprendi o porquê que acontece isso. Eu ficava louco da vida, eu ficava estressado, eu ia lá pintar, eu queria pintar, e aí só saía porcaria, e eu disse, mas... Aí eu aprendi que tem um momento da colheita, né? E tem um momento de plantar. Então, se tu não plantar, tu não colhe. Isso é para tudo, para todos, né? E aí eu vi que eu tenho que plantar. Então, o momento que eu não consigo fazer mais nada é o momento de plantar. Aí o que eu faço? Eu nem vou às vezes para o ateliê, eu fico dormindo até meio-dia. Aí almoço e se de tarde dá vontade de dormir, eu vou dormir de novo. Mas a cabeça funcionando, entende? Fica ali. Aí eu pego o carro, encho o tanque e digo, bom, vou dar uma volta, né? E vou até esvaziar o tanque, encho de novo para voltar. Só olhando a paisagem, vou em uma cidade que ninguém me conhece, sento num lugar, começo a observar pessoas. Teve uma ocasião que eu tinha ateliê em Florianópolis, aí eu ia lá para Florianópolis tentar pintar lá, às vezes eu conseguia pintar, às vezes não. Mas só a mudança de ponto, de local, de cidade já dava um refresco, né? Então, hoje, quando eu vejo que não consigo fazer mais nada, eu me largo, né? Eu disse, bom, eu vou por aí, vou deixar. Aí parece assim, tipo, começa a dar fome. Sabe, quando tu almoçou, tu jantou, tu não quer nem ver comida, né? Mas se tu começar, vai para cá, vai para lá, passa o lanche da tarde e não come, passa a janta não come, vai dormir sem comer, no dia seguinte de manhã tu não come. Chega no almoço, tu tá louco pra comer, né? Tu vai lá e manda ver. Eu deixo acontecer isso na arte. Eu deixo ficar com vontade. Não, mas agora eu tô louco, mas eu espero ainda. Não vou. Eu espero até não aguentar mais. Não, agora eu vou. Aí eu começo a desenhar por tudo, né? Aí eu pego é engraçado que eu tenho que começar do zero daí. Às vezes esse processo dura um mês sem fazer nada. Então eu ficando um mês sem desenhar, eu vou tentar desenhar, não consigo. Aí eu pego então um bloco e começo a desenhar o dia inteiro, sem parar. Vou desenhando. Às vezes vai 2 dias eu tô a 1000 de novo. Tá? Aí então eu vou para as obras e faço de novo. Então eu digo, uma hora tem que colher, tem que plantar para depois colher. O meu processo criativo para ter inspiração, para ter referência, para ter temas para pintar, né? Às vezes as ideias não surgem na frente de uma tela em branco, surgem... às vezes surge uma ideia, eu não vou fazer, eu anoto lá, eu tenho um bloco lá, né? Eu anoto lá, pintar, vamos supor, animais, tararé, galinhas, tema galinha, tema as flores, vamos pintar umas flores, pintar paisagem, né? Vou escrevendo, pintar pessoas comendo, lanchando, pessoas com músicos tocando, tema de... Aí eu vou escrevendo, aí o dia que eu dou uma olhada lá, mas nunca é aquilo, tu tem que deixar brotar, né? A coisa, tipo fome mesmo. Processo criativo, de criação e o processo de produção. Quando a gente vê uma tela, né, do Victor Hugo Porto exposta, você começou a fazer uma tela, você vai terminar, são poucas horas de trabalho, ou é algo que você faz, não gosta, refaz, faz no papel antes enquanto um rascunho? Qual é o processo de produção de uma obra? Eu digo sempre assim, algumas eu faço o rascunho no papel, assim, mal, mas sai totalmente diferente do que eu fiz ali. Mas eu gosto muito de fazer o rascunho mentalmente, sabe? Na cabeça tem que estar o que eu vou fazer.
E o processo eu sempre digo que o processo de fazer a tela, pintar, é o processo mais fácil que tem, daí é o processo artesanal, né? É braçal, daí não tem muito o que quebrar a cabeça, porque eu já sei o que eu vou fazer. O processo criativo mesmo, ele leva, às vezes, eu sempre digo assim, o pessoal me pergunta, quanto tempo tu demorou para fazer essa tela? Olha, se eu vou te dizer o tempo artesanal, eu levei 2 dias, ou levei uma semana, ou levei 1 hora, 2 horas, às vezes 15 minutos. Mas o processo criativo, eu posso dizer que eu levei 2 anos, 3 anos, posso dizer que eu levei normalmente 68 anos para chegar naquilo ali, né? Então são várias coisas que implicam em fazer a tela. Agora, na hora que eu começo a pegar a tinta, mexer e pintar ali o quadro já está feito. Eu só vou botar ele ali na tela, né? Mas na minha cabeça já está. Eu já criei ele, né? Já passei horas e horas, dias, meses, anos criando, né? Que nem a série Miscigenação, cada trabalho desse que eu vou fazer, que eu venho pensando nessa série, que eu amontoei essas bonecas ali, eu me lembro que mais de 5 anos que eu vim recolhendo boneca. Eu não sabia que eu ia fazer as marionetes quando eu peguei a primeira bonequinha. Nem me passou pela cabeça, eu vou guardar as bonecas para fazer as marionetes. Não, mas eu sentia que elas tinham alguma coisa, elas estavam me conversando comigo, e eu comecei a amontoar e comecei a procurar na internet fotografias de marionetes, fotografias de bonecas quebradas, tipo Chuck, sabe aquele... Até assisti o filme do Chuck para ver, né? Então, isso foi um processo de uns 5, 6 anos que até saltou as marionetes. Aí quando saltou as marionetes, eu já fiz uma série de marionetes em 4 meses, eu fiz 20 quadros de 1 por 1, 80 por 80 de marionete. Entende? Mas veio 5 anos trabalhando para quando chegou ali, pá, agora é só botar para fora. Daí foi só chegar na tela e desenhar. Recado do Vitor Hugo: para ser criativo, inovador, tem que descansar, tem que plantar para colher. Tem muito mais uma dedicação para o processo criativo do que de fato a execução, a implementação. Esse é o recado que a gente aprendeu aqui hoje. Conheçam o trabalho do Vitor Hugo. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, quais os canais, onde pode acessar? Pois é, eu tenho o Instagram, né, Victor Hugo Porto 19, o pessoal pode olhar ali vários trabalhos meus. E tem o Facebook também, que seria o meu nome, é Victor Hugo Porto. E aí eu volta e meia eu fico postando. Aí eu não posto muito, porque eu vou falar bem sincero, eu fico tão... O meu negócio é fazer, é produção, é pintar e tal. E às vezes, mas tu tem muito tempo livre, fica... Mas aí é que eu estou trabalhando, entende? E aí eu não me lembro de ficar postando, tal. Aí pensa, tu tá lá sem fazer nada, tá sentando, olhando, mas aí é que eu tô pensando. E aí, como eu falei, na hora de eu pintar, aí podia parar de pintar e fotografar e postar. Aí é o momento que eu poderia fazer isso. Mas tem bastante coisa para ver no Instagram. Muito obrigado. E estamos aguardando, então, as novidades da próxima série. Logo vai aparecer. Obrigado. Obrigado.